Os destaques desta edição. Conselho de Administração da Suframa aprova investimentos de 145 milhões de dólares no polo industrial. 13º salário vai injetar 2 bilhões na economia do estado. Amazonas é o 12º do Brasil no ranking mundial de educação. STF julga hoje liminar que pede afastamento de Renan do comando do Senado, que vai pedir anulação de ação sobre réus na linha sucessória. Banco Central diz que a crise pode acelerar a queda da taxa de juros. Presos da Bolívia, diretor e funcionários da Lamia. Terremoto causa destruição e deixa centenas de mortos e feridos na Indonésia. Grêmio e Atlético Mineiro decidem hoje a Copa do Brasil. Começa nesta quarta na Arena da Amazônia, torneio internacional de futebol feminino. Bombeiros encontram arma usada por delegado desaparecido nos Urimões após confronto com traficantes. Um fuzil também foi encontrado no Rio. Agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. É de 60% a probabilidade de chover 14 milímetros hoje, prevê o Climatempo. Até segunda-feira pode chover 138 milímetros em Manaus. A temperatura máxima pode chegar nos 34 graus, com sensação térmica de 36 graus Celsius. 24 graus no momento, com sensação térmica de 26. A umidade no ar é de 85%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Quarta-feira, 7 de dezembro, é o 341º dia do ano. Faltam 24 para acabar 2016. Dia de Santo Ambrósio. Comemoramos ainda o Dia Internacional da Aviação Civil, Dia do Pau-Brasil, Dia Nacional da Assistência Social e o Dia Nacional da Silvicultura. Descida do Rio Negro surpreende. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Negro baixou mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 54 centímetros. Operam-se restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Ajuricaba, que é o militar de Ponta Pelada. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1866, abertura da navegação do Rio Amazonas de seus afluentes e do Rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações. 1933, mudança da capital para o Planalto Central é proposta pelo general Sebacelos, a Constituinte. 1940, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas promulga o Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848. 1941, Japão ataca Pearl Harbor, na ilha de Oahu, Havaí, marcando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 1961, a NASA anuncia o plano de estender o programa espacial de voos tripulados, desenvolvendo uma nave espacial para 2 tripulantes. 1987, o plano piloto de Brasília é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. 1994, começa o julgamento do presidente Fernando Collor e do tesoureiro de sua campanha presidencial, Paulo César Farias, o PC. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Por conta do feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, amanhã, dia 8, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos à ASAM irá realizar diversas operações fixas e volantes para fiscalizar a saída e entrada de passageiros na capital e nos municípios da região metropolitana. No Amazonas, o serviço é operado por 5 empresas permissionárias, Eucatu, Aruanã, Entran, Master e Expresso Transamazônica, que oferecem 17 linhas regulares em mais de 300 trechos intermunicipais. E de hoje até o dia 10, todos os veículos que realizam o transporte intermunicipal, incluindo ônibus rodoviários e os que praticam o afretamento de passageiros como micro-ônibus, táxis e vans, serão fiscalizados durante todo o dia e em períodos noturnos na rodovia Oscar Angelim, na Ponte Rio Negro e rodovias BR-174 Manaus Boa Vista, a M70 Manaus Manacapuru e a M10 Manaus Itacoatiara, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil. Pela ação serão conferidos principalmente os itens obrigatórios de segurança dos veículos, documentação, lotação e o cumprimento de horários e gratuidades obrigatórias. É proibido o transporte de passageiros em pé. Peregrino, temos aí um final de semana prolongado para os funcionários públicos amanhã, dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado na sexta-feira, ponto facultativo e feriadão para todo mundo, né, Peregrino? E muita movimentação nas estradas, principalmente aqui na Ponte Rio Negro.
Sem dúvida, Paulo Guerra, muito bom dia a você, bom dia Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Realmente, Paulo Guerra, um feriadão que se aproxima por aí e a gente já, né, Paulo, como sempre nós o fazemos, nós vamos aí conferir as balsas que levam lá para o Careiro e também a Ponte Rio Negro, que deve receber, Paulo Guerra, sem dúvida nenhuma, um grande número de veículos aí nesse feriado. O feriado não é tão longe assim do final do mês, o pessoal já recebeu aí, muita gente já recebeu aí os seus vencimentos, outros já estão com 13º na mão, então a expectativa, Paulo, é das maiores, sobretudo de quem vai passar pela Ponte Rio Negro. Peregrini, notícias desencontradas. Recebemos aqui ontem pela madrugada a informação de que o delegado Tiago Garcês havia sido encontrado em um barranco. Essa matéria todo mundo divulgou e inclusive saiu no jornal O Globo, de que ele havia sido encontrado após aquele confronto com traficantes. Horas mais tarde, essa informação era desmentida. E ontem, a submetralhadora usada pelo delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, que desapareceu no Solimões na noite da última segunda-feira, durante confronto com traficantes, foi encontrada ontem por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Também foi encontrado uma outra arma, e daqui a pouco traremos mais detalhes. E quase acontece um incidente ontem em Peregrini. Uma lancha com policiais civis e militares virou próximo ao local do tiroteio, onde eram realizadas as buscas, mas felizmente todo mundo se salvou. Alguma informação nova sobre isso, Peregrini? Não, Paulo, as informações ainda são essas que você acabou de colocar e colocar muito bem, inclusive aí com essa virada dessa lancha, Paulo. Nós continuamos a acompanhar essa situação, mas o que nós podemos afirmar de momento é que infelizmente o delegado ainda não foi encontrado. Paulo Guerra já tem aí muito mais de 24 horas e nós ainda continuamos aguardando aí as informações em relação a esse caso. Ontem, 2 aeronaves saíram de Manaus com profissionais do Corpo de Bombeiros, policiais civis especializados, como o pessoal do Grupo Fera, Polícia Militar também, oficiais do comando, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, já estão lá no município de Quari, Paulo, comandando todas essas buscas ao delegado. Um fuzil usado pelo capitão Harrison Queiroz da Polícia Militar de Quari também foi encontrado pelos bombeiros. É um caso intrigante. A arma do delegado Tiago foi encontrada. Um fuzil usado por um capitão também foi encontrado. E realmente as informações de ontem eram desencontradas e vamos aguardar, não é, Peregrini, o desfecho. Vamos aguardar, Paulo, vamos aguardar durante todo o dia de hoje. Nós estamos aí em alerta, atentos para qualquer novidade nós informarmos na difusora. Então vamos colher informações para que daqui a pouco possamos atualizá-la no que se relaciona ao desaparecimento do delegado Tiago Garcês. Peregrini, a noite foi tranquila no IML? Tranquila, Paulo, das mais tranquilas. Nenhuma morte por violência, nem tampouco por acidente de trânsito, Paulo. Nós não tivemos nenhum homicídio. A última morte aconteceu ontem por volta de 11 horas da manhã, quando o homem foi morto lá no Parque das Nações, mas isso aconteceu, era 11 horas de ontem, quando esse homem foi morto dentro da casa dele, lá onde ele morava, na Rua Argentina, no bairro Parque das Nações. De lá para cá, Paulo Guerra, a tarde tranquila, noite e madrugada também das mais tranquilas. Nós tivemos sim um acidente de trânsito grave no bairro Monte das Oliveiras, ali na avenida principal, acidente envolvendo motociclistas, pessoas envolvidas nesse acidente, 2 pessoas que estavam na moto estão internadas em estado grave, mas morte realmente, Paulo, nós não tivemos nenhuma durante a noite e madrugada. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, a gente vai voltar assim daqui a pouco, deixando aí um abraço ao nosso amigo Itamar Jardina. Aliás, Paulo, ontem uma grande festa na casa do Itamar, uma festa das maiores devido ao aniversário da Giovana Vitória, filha do Itamar e da dona Amanda. Paulo Guerra, o negócio foi na Cuia Grande. É contigo, Paulo. Tá bom, Peregrini, parabéns, você foi lá, né? Você é chegado uma boquinha livre e compareceu ao aniversário da Giovana, que eu registrei aqui no último domingo. Tá bom. Até daqui a pouco.
5h56 em Manaus. A Avenida Eduardo Ribeiro vai ser interditada a partir das 22 horas de hoje, na esquina com a 7 de setembro, para a montagem do palco da missa campal, que vai ser realizada amanhã em homenagem à padroeira do Amazonas. Antes da missa, uma procissão vai percorrer várias ruas do centro da cidade com interdições temporárias no trânsito. A procissão vai sair às 15 horas da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Matriz. O trajeto inclui a Avenida 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, Rua 10 de Julho e desce a Avenida Eduardo Ribeiro em direção ao palco da missa. O trânsito não vai ser interrompido nas vias ocupadas pela procissão. No momento da passagem dos fiéis, haverá apenas interdições temporárias que vão ser monitoradas pelos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans. Após a passagem dos fiéis, as vias serão liberadas. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realiza nesta quarta-feira a entrega formal da Carteira Nacional de Habilitação a Leonardo de Souza, primeiro deficiente físico sem os 2 braços a ser habilitado na região norte. Leonardo prestou o exame de direção no último sábado na área de exames do Detran, no bairro de Santa Etelvina. Na ocasião, o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, irá lançar outras ações que o órgão pretende implementar para facilitar o acesso da pessoa com deficiência no processo de habilitação. O espírito de Natal chega trazendo bons fluidos e desejos de paz e esperança. Com ele, as músicas da época ajudam a contar a história de Jesus que atravessam gerações. E para fazer esse resgate de músicas natalinas, além da execução de músicas contemporâneas, a Secretaria de Cultura apresenta musical diferenciado hoje no Teatro da Instalação às 19 horas, com entrada gratuita para toda a família. O concerto tem a execução da Orquestra de Violões do Amazonas com músicas de Natal tradicionais e contemporâneas que perpassarão por todas as etapas da vida de Jesus, como a visita dos 3 reis magos, o nascimento, a manjedoura e demais aspectos importantes desta história magnífica contada pela Bíblia. Pés Fidelis, Jesus, Alegria dos Homens, Noite Feliz, Jingle Bells e Pinheirinhos são algumas das belas canções de Natal do repertório escolhido para este concerto. 5h58. Câmara de Vereadores aprova o orçamento de Iranduba para 2017. A reportagem é de J. Rai. A Câmara Municipal de Iranduba aprovou ontem a proposta orçamentária do Poder Executivo para o ano de 2017, no valor de R$89.629.498,65. Desse total, R$2.537.000 serão destinados ao Poder Legislativo. Segundo o presidente da Câmara, Hernandes Rocha, do PSDB, foi combinado previamente com a prefeitura que cada vereador terá R$300 mil disponíveis em emendas parlamentares, uma ferramenta que permite uma melhor alocação dos recursos públicos. Hernandes Rocha também destacou alguns setores prioritários contemplados dentro do orçamento do ano que vem. Receita da ordem de 1.542.311,88 para o serviço de água e esgoto. Para a Previdência, nós temos 5.798.894. A educação e a saúde aqui especificamente. O Fundo Municipal de Saúde tem recurso da ordem de R$11.874.707,33. A área de educação vai receber recurso da ordem de R$42.387.554,01. Faltando poucos dias para terminar a atual legislatura, a Câmara Municipal de Iranduba ainda tem matérias importantes a serem deliberadas. Entre elas estão a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, o plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara e a reforma da estrutura organizacional da Casa. De acordo com o presidente, se ocorrerem sessões extraordinárias, não haverá ônus para a Câmara Municipal e nem para o Poder Executivo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h01 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã
Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanhe eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. E Gospel 7 de Manacapuru. Manaus apresenta ligeira nebulosidade e a temperatura é de 24 graus e 5 décimos. O Jornal da Manhã traz notícias de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A violência continua em alta em Manacapuru, deixando cada vez mais a sociedade em poder da bandidagem, que continua tomando conta da cidade. A fraca segurança tem permitido o avanço da criminalidade, o que torna cada vez mais difícil a vida dos manacapuruenses. O excessivo número de mototáxis tem colocado em dúvida a confiança de muitos pais de família que precisam desse meio de transporte para trabalhar e defender o pão de cada dia. É que a maioria dos roubos e assaltos que acontecem em Manacapuru tem sempre um mototáxi envolvido. A falta de organização facilita a introdução de muitos delinquentes que lameiam o nome da classe, cometendo graves delitos. Sem fiscalização por parte das autoridades, ficou fácil demais adquirir esses coletes. Qualquer pessoa pode comprar um colete, pegar uma moto velha e sair pelas ruas da cidade fazendo mototáxi. Para tentar amenizar o problema, a CDL Manacapuru e a Sociedade Civil Organizada estará realizando logo mais, a partir das 9 horas da manhã, uma audiência pública com as autoridades responsáveis pela segurança do município. A audiência será realizada no auditório do Fórum de Justiça e contará com a presença de juízes, promotores, delegados, comandante da PM, presidente do Intrans, presidente de associações de mototáxi, lideranças comunitárias e do prefeito eleito. O objetivo é fazer com que as autoridades entendam que lugar de bandido é na cadeia. Bem, Paulo, se as autoridades não tomam providência, a sociedade já começa a se movimentar. Agora há pouco, por volta das 2 horas da madrugada, o bandido conhecido como Boca de Velha foi morto por espancamento e está aí na pedra do necrotério do hospital. Segundo informações, Boca de Velha era quem vinha tocando o terror na cidade e se dizia não temer a morte. Agora está morto. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h08 em Manaus. A bandidagem assusta os moradores de Manacapuru e o Boca de Velha morreu agora no começo da madrugada por espancamento. Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, o governador José Melo reinaugura a Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós, no bairro da Redenção. Coordenado pela Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, o evento ganhará com um formato diferenciado com prestação de serviço de cidadania à comunidade, como corte de cabelo, manicure, teste de glicemia e emissão de documentos. Para o secretário de Estado da Educação, Algemiro Lima, a reinauguração da escola é um presente do governo do estado para Manaus. Enquanto as prefeituras se veem às voltas com a falta de dinheiro por conta da queda em suas arrecadações, o que não é diferente em outros estados onde salários estão sendo pagos à prestação, como no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, os próximos prefeitos do Amazonas, que assumirão em 1º de janeiro de 2017, começarão recebendo verbas compensatórias do Fundeb, como é o caso de Itacoatiara, que receberá cerca de 2 milhões de reais. A propósito, o Jornal da Manhã, que está levantando quantas prefeituras perderam a arrecadação do FPMS e ICMS, vem encontrando dificuldades em obter essas informações das prefeituras de Iranduba e de Manacapuru. O prefeito de Itacoatiara, Mahmoud Ahmed Filho, foi o primeiro a disponibilizar esses documentos com planilhas mês a mês que revelam perda de 10 milhões em receitas em 2016, comparativamente a 2015. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, será marcado por uma vasta programação que inicia nesta quarta-feira e se encerra na segunda-feira, dia 12 de dezembro. 2 grandes eventos na programação chamam a atenção. O Abraço da Paz, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que vai acontecer amanhã, dia consagrado à padroeira do Amazonas, com a presença de representantes de várias religiões, e a caminhada pela cultura da paz no sábado, dia 10. A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos está à frente da programação. De acordo com a secretária de Justiça e Direitos Humanos, Graça Prola, no início da programação, dia 7, ocorre no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, na sede da Secretaria, um informativo com representantes das causas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, das causas dos idosos e crianças, mulheres
e igualdade racial. O debate será transmitido ao vivo para os 61 municípios do interior do Amazonas. Vamos chacoalhar o interior para que por lá não se deixe morrer as lutas por essas causas, afirmou a secretária. 6h10 em Manaus. A União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, UGT, juntamente com a Central Sindical Cristã Belga, CSC e o Instituto de Promoção Social IPROS, estará realizando nos dias 14 e 15 o seminário Impactos da Conjuntura no Movimento Sindical. O evento acontecerá na Sala Boto Vermelho do Hotel Quality Manaus, localizado na Avenida Mário Ipiranga, em Adrianópolis. O presidente desta Central Sindical do Amazonas, Antônio Mardoni de Albuquerque, disse que o objetivo deste seminário é conhecer e analisar a atual conjuntura e seus impactos no movimento sindical e desenhar linhas de ação para garantir a sustentabilidade e a continuidade das ações da UGT no Amazonas, que se reúne hoje a partir das 14h30 na sede do Sindicato dos Bancários. O juiz de direito de entrância final, Jomar Ricardo Sanders Fernandes, foi promovido para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas pelo critério de antiguidade durante sessão do Tribunal Pleno realizada ontem. O magistrado vai ocupar uma das 7 vagas criadas pela Lei Complementar número 126/2013, que alterou a quantidade de desembargadores no Tribunal de Justiça do Amazonas, determinando que a composição do segundo grau saísse dos atuais 19 magistrados para 26. O prefeito, os secretários e os vereadores da cidade não terão reajuste salarial nos próximos anos, segundo informaram ontem a Secretaria Municipal de Comunicação e o presidente da Câmara Municipal, Wilker Barreto, do PHS. O congelamento do salário do Executivo Municipal foi confirmado também pelo chefe da Casa Civil, Márcio Noronha. A Sencom informou que os detalhes da medida na Prefeitura serão divulgados pelo prefeito Arthur Neto, foram divulgados ontem, e que a Câmara fará o anúncio oficial do congelamento dos salários. Atualmente o salário do prefeito é de R$18 mil. O vice-prefeito tem salário de 17 mil e os secretários e subsecretários recebem 15 mil e 14 mil, respectivamente. Na Câmara, a decisão foi tomada em reunião fechada com líderes dos partidos na sala da presidência. Os vereadores decidiram não aumentar os subsídios para a próxima legislatura. A Justiça Federal do Amazonas reconheceu a responsabilidade da União por ação de agentes da Marinha do Brasil que desrespeitaram o modo de vida e as peculiaridades do povo Vaimiri-Atruari durante a realização da Operação Ágata 4 em maio de 2012. Em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal no Amazonas, a União foi condenada pela Justiça a promover treinamento aos militares das Forças Armadas do Amazonas a fim de que as peculiaridades socioculturais dos povos indígenas, em especial os Vaimiri-Atruari, sejam respeitadas em novas incursões nas terras indígenas. O Amazonas subiu 11 posições no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Alunos PISA de 2015. O estado finalizou o ano passado no 12º lugar. Em 2012 a posição foi a 23ª. Com isso, o estado foi o que teve o maior crescimento nesse período. No comparativo da média geral entre 2012 e 2015, 13 UFS cresceram e 14 diminuíram as pontuações. A média do Amazonas chegou a 394,7 em 2015, um crescimento de 23,3 em relação aos 371,3 de 2012. O Amazonas também foi o estado que mais cresceu em matemática. Em ciências empatou com Roraima. Em leitura, o Amazonas teve crescimento de 382 para 407, saindo da 22ª posição em 2012 para 11º lugar em 2015. Em ciências, foco desta edição do PISA, o Amazonas teve crescimento de 376 para 399, saindo da 23ª posição para o 11º lugar. Agora 6h14 em Manaus. Em ação de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam um registro de 11.299 focos de calor no estado de janeiro a outubro deste ano, mantendo o Amazonas na 3ª colocação entre os estados da Amazônia Legal, com maior número de registros, de acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A quantidade, no entanto, representa queda de 16,62% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para a meteorologia, a ocorrência de focos de calor é um dos indicadores que auxilia no monitoramento de queimadas. A SEMA e o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, apontam que a redução está relacionada ao término da influência do fenômeno El Niño na região amazônica e consequente aumento de chuvas no estado. 6h15.
O prefeito do município de Tabatinga, Raimundo Carvalho Caldas, teve a prestação de contas referente ao exercício de 2013 julgada irregular na manhã desta terça-feira durante a 42ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, o TCAM, por dezenas de impropriedades. De acordo com a conselheira relatora do processo, Yara Lins dos Santos, o pagamento de notas fiscais em duplicidade, o pagamento de despesas sem a devida comprovação e o não repasse ao Instituto de Previdência Própria de Tabatinga dos valores totais retidos na folha de pagamento dos servidores efetivos, representando crime de apropriação indébita previdenciária, foram algumas das impropriedades que levaram o gestor a ser condenado pelo colegiado. Pelas impropriedades, o prefeito terá que devolver aos cofres cerca de 35 milhões entre multas e glosas. A Rede de Controle da Gestão Pública no Amazonas realiza hoje evento em alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção, com o objetivo de apresentar à sociedade civil organizada os diversos mecanismos e ferramentas de controle dos órgãos que integram a Rede Amazonas e também ampliar os espaços de diálogo e participação social. O encontro será realizado no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas das 9 às 12 horas e contará com 2 painéis, onde serão apresentadas as temáticas 10 medidas contra a corrupção, desafios de sua aprovação e implementação, e transparência e controle social, mecanismos para o combate ao desvio de dinheiro público. Os painéis serão conduzidos respectivamente pelo procurador-chefe do Ministério Público Federal do Amazonas, Edmilson Barreiro Júnior, e pelo presidente do TCE Amazonas, conselheiro Ari Moutinho Júnior. A Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, Procon Amazonas, divulgou na manhã desta terça-feira o balanço da ação fiscalizadora realizada pelo órgão no período de 17 a 25 de novembro em 10 shoppings em Manaus. A ação teve caráter preventivo e de orientação durante o período da promoção conhecida como Black Friday. No total foram visitadas 935 lojas, sendo que deste número foram encontradas irregularidades em 47 estabelecimentos comerciais. De acordo com a secretária executiva de Estado do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, as maiores infrações constatadas pelas equipes de fiscais do órgão foram em relação à ausência de precificação de produtos, que é quando os preços não são expostos. A dirigente do Procon comentou que esta prática causou surpresa, porque foi verificada principalmente em grandes lojas de departamentos. As lojas que foram autuadas serão notificadas para apresentarem suas defesas, cujo prazo é de até 10 dias a contar da data em que as notificações forem recebidas. Os valores das multas variam entre 200 a 3 milhões de reais. O custo da cesta básica de Manaus aumentou 7,18% em 2016 até novembro, de acordo com a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IES. Esse é o segundo menor aumento entre as 27 capitais pesquisadas. O índice corresponde a uma alta de 26,42 em 11 meses. Em novembro, o preço do conjunto de itens básicos caiu 3,82% em relação a outubro e ficou 11,7% maior que em novembro do ano passado. Durante o ano, o feijão já subiu 114,86%, ou seja, mais que dobrou de preço na capital amazonense. Em novembro, o preço do item começou a cair com um recuo de 8,89% em relação ao mês de outubro. A manteiga, o açúcar e a farinha tiveram altas do ano de 49,19%, 46,19% e 41,53% respectivamente. Mais de 900 mil trabalhadores do Amazonas vão receber o 13º salário e a expectativa é que seja injetado na economia do estado um valor na ordem de 2 bilhões de reais, de acordo com a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus. Segundo os dados apurados, 37,8% deste montante serão usados para o pagamento de dívidas, 35,6% para novas compras ou compras de Natal e 26,6% para aplicação ou investimento. No ano de 2016, 56,1% dos entrevistados contraíram dívidas parceladas, enquanto que 43,9% dos entrevistados estão sem dívidas, segundo a pesquisa da CDL Manaus. Quanto aos entrevistados que se endividaram nos últimos 6 meses, o quadro é que 10,3% informaram que não possuem nenhuma dívida, 33,8% devem menos de 3 parcelas, 30,1% devem entre 3 e 5 parcelas, 13,7% devem entre 6 e 10 parcelas, 7,2% devem entre 11 e 15 parcelas de sua dívida
e 4,8% devem mais de 15 parcelas. Apesar dos desafios impostos pela conjuntura econômica, o ano de 2016 contou com diversas ações e avanços que abrem perspectivas para um 2017 com resultados mais positivos. Esse foi o balanço feito pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, pela superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, e por demais autoridades que participaram da 277ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAIS, realizada ontem no auditório da autarquia. Na última reunião do ano foi aprovada uma pauta contendo 26 projetos, sendo 7 de implantação e 19 de ampliação, atualização ou diversificação. Os investimentos totais previstos são de mais de R$500 bilhão, ou 145,7 milhões de dólares. Estima-se ainda a geração de pelo menos 398 empregos ao longo dos próximos 3 anos em diversos segmentos do Polo Industrial de Manaus. A superintendente Rebeca Garcia avaliou que, apesar de todos os obstáculos enfrentados em 2016, o ano termina com um saldo positivo para o modelo Zona Franca de Manaus. Os conselheiros também aprovaram o calendário das 6 reuniões programadas para o exercício de 2017, as quais, em função da comemoração dos 50 anos da SUFRAMA e do modelo Zona Franca de Manaus, terão sedes itinerantes com revezamento entre as capitais dos estados que compõem a área de atuação da autarquia. A 278ª reunião ordinária do CAIS, que marcará a comemoração oficial para o aniversário da autarquia e do modelo Zona Franca de Manaus, está agendada para o dia 15 de fevereiro, uma terça-feira, aqui em Manaus. As demais reuniões estão previstas para o dia 6 de abril, uma terça-feira em Macapá, 30 de junho, uma sexta-feira em Boa Vista, Roraima, 25 de agosto em Porto Velho, dia 20 de outubro em Rio Branco, no Acre, e 6 de dezembro, novamente aqui em Manaus. Polícia. 4 suspeitos realizaram um assalto a mão armada a uma loja de topografia ontem no começo da noite na rua Belgrado, no bairro Planalto. Cerca de 5 pessoas foram feitas reféns, amarradas e trancadas em uma sala. 2 veículos, entre outros pertences, foram roubados do local. O boletim de ocorrência foi registrado na 10ª Companhia Interativa Comunitária. Foi registrado na 10ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. De acordo com Judá Ben-Ur, genro do proprietário da loja, os infratores a invadiram quando um dos carros roubados entrava pelo portão elétrico do local. Segundo ele, 2 suspeitos adentraram o estabelecimento armados e renderam cerca de 3 pessoas. Logo depois, outras 2 vítimas chegaram à loja e também foram rendidas. 2 infratores ficaram esperando encapuzado do lado de fora do local. Os suspeitos roubaram 2 veículos de modelos Gol e Fox, nas cores prata e vinho, respectivamente, 2 notebooks e 2 GPS de longo alcance, além de pertences pessoais das vítimas, como celulares, carteiras, joias e relógios. O assalto durou cerca de meia hora e ninguém ficou ferido. Os infratores fugiram nos carros roubados. A submetralhadora usada pelo delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, que desapareceu no Solimões na noite da última segunda-feira e que foi dado ontem como encontrado e depois informação desmentida durante tiroteio com traficantes, foi encontrada na tarde de ontem por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no fundo do Rio Solimões, próximo ao local da ocorrência. A informação foi confirmada pelo titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. Até a noite de ontem, as buscas pelo delegado seguiam na comunidade Paraná do Padre, nas proximidades de Quari. Conforme fontes, um fuzil usado pelo capitão Harrison Queiroz da Polícia Militar lá em Quari, durante o tiroteio, também foi encontrado pelos bombeiros. Segundo fontes, ainda na tarde desta terça-feira, uma lancha com policiais civis e militares virou próximo ao local do tiroteio, mas ninguém se feriu. O fuzil foi encontrado durante a tarde, mas as buscas pelo delegado seguiram e também estão sendo feitas durante a noite, disse ele. Ao todo, 30 policiais do município de Quari, com reforço de mais 10 de Tefé e 20 policiais de Manaus, sendo 3 mergulhadores do Corpo de Bombeiros, realiza as buscas pelo delegado Tiago Garcês no Rio Solimões. Durante a coletiva no fim da manhã de ontem, o secretário Sérgio Fontes informou que 600 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos e um traficante de nacionalidade brasileira, que não teve o nome divulgado, foi preso na ocorrência que terminou no desaparecimento do delegado. 6h27 em Manaus. Alberto Pellegrini, foi uma grande confusão em conta de uma estátua?
Pois é, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tem uma estátua em tamanho de um homem, né? Um tamanho exato de um ser humano, um homem já, dessa estátua, Paulo, ela retrata um homem de aproximadamente 70 anos de idade, que tem dado muita confusão. Essa estátua já foi vendida 3 vezes, e onde chega, há quem diga que aparece visagem durante a noite com gemidos e trepidações nas casas. Essa estátua está sendo objeto de investigação de muita gente, até mesmo por parte de pessoas que mexem com coisas do além. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa estátua que se mexe e vem aparecendo principalmente na área da zona centro-oeste da cidade. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ontem, Leonardo de Oliveira Cavalcante, de 31 anos, foi preso em flagrante junto com um adolescente de 15 anos. Os dois estavam traficando droga. Aonde? Na zona leste da cidade. De acordo com a polícia, denúncias anônimas informaram que a dupla estava guardando, aliás, e comercializando o entorpecente próximo à escola municipal no bairro Tancredo Neves. A polícia agiu rápido e prendeu os 2 bandidos, que tinham 5 quilos de maconha, além de uma balança de precisão. Ele foi preso em flagrante, estava vendendo droga. Mais 5 quilos aí de apreensão por parte da Secretaria de Segurança. Paulo Guerra já chega a aproximadamente 20 toneladas apreendidas, de 20 toneladas de drogas apreendidas na gestão do secretário Sérgio Fontes. Esse número, Paulo, corresponde a aproximadamente 20 anos atrás. Somente nos 3 anos do doutor Sérgio Fontes, ele já apreendeu de drogas, o que não era apreendido nos últimos 20 anos no estado do Amazonas. Sem dúvida nenhuma, uma grande apreensão de droga, uma grande evolução em apreensão de drogas na gestão do doutor Sérgio Fontes, com mais de 20 toneladas apreendidas. Era 20h32 à noite de ontem, quando lá no conjunto Cidadão 7, Paulo Guerra, uma jovem chegava em sua casa na rua 238. Foi quando apareceu 2 homens e uma moto. Jogaram a jovem no chão, tomaram o carro dela de assalto e levaram a bolsa com todos os pertences dessa jovem. O carro que foi roubado é um Onix de cor cinza, de placa PHK 6498. Vou repetir a placa: Onix de cor cinza, PHK 6498. Qualquer informação em relação a esse veículo, ligar no 99376-9051. 99376-9051, que será muito bem gratificado. Trata-se aí de um Onix de cor cinza, placa PHK 6498, roubado ontem lá do Conjunto Cidadão 7. Aliás, Conjunto Cidadão 7, Conjunto Cidadão 8, precisam melhorar o policiamento urgentemente. Os bandidos estão fazendo graça ali no Cidadão 7 e no Conjunto Cidadão 12. A Polícia Militar tem que dar um reforço naquela área da cidade. Um elemento conhecido como Rapacoco vem aterrorizando o bairro Planeta dos Macacos, também conhecido como Redenção. O Rapacoco gosta de aprontar, ele rouba, assalta, agride, e a polícia está aí precisando dar uma volta, precisando prender o Rapacoco lá do bairro da Redenção. Não vale uma cibalena esse tal de Rapacoco. Ele é lá do bairro Planeta dos Macacos. Essa hora o Rapacoco tá dormindo, mas de noite, Paulo Guerra, no começo da madrugada, o Rapacoco sai para agir, ele sai para roubar lá na área do bairro da Redenção, o conhecido bairro Planeta dos Macacos. E mais uma ocorrência, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O montador de embarcações, André Medeiros Maciel, de 35 anos,
foi preso. Ele foi preso lá na rua Itororó, no bairro do Alvorada. Antigamente era número lá, era tão bom. É rua 8, é rua 7, agora inventaram de mudar a rua. O pessoal agora morava lá na rua 7, na rua 8, agora mora na rua Itororó, no bairro Alvorada. Esse homem, Paulo Guerra, foi detido por policiais da delegacia especializada em roubos e furtos. E conforme o delegado Pinho, o Adril é receptador de furtos, ele foi localizado através de um telefone celular. Ainda de acordo com o delegado, o Andril rendeu o motorista que estava em uma Kombi com todos os produtos da Natura. Ele queria andar cheiroso, roubou perfume, creme de cabelo, batom, roubou hidratante, aquele negócio que as mulheres usam nas oficinas, também conhecido como salão de beleza. Muita gente compra, tem uma mulher que compra creme anti-ruga, rapaz, aquela mulher que já passaram dos 40, compra aquele creme anti-ruga, parece argamassa, anda depois que se pinta igual o cara de defunto, toda esticada, mas se pegar água, meu amigo, lá vai a beleza das mulheres, e elas pagam caro por isso. Pra você ter uma ideia, essa carga da Natura está avaliada em aproximadamente 58 mil reais, todo esse equipamento de beleza que foi roubada e foi recuperada pela polícia, foi apreendida pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Parabéns à delegacia por mais uma ação prendendo bandidos da mais alta periculosidade, bandidos que vinham agindo aí na área, principalmente na área do bairro Alvorada, foram pegos pela polícia. Outra ação da polícia durante a noite e madrugada. Um carro foi recuperado, veículo recuperado na Avenida Padre Araújo, no bairro do Aleixo. Após a polícia chegar junto, acabou prendendo aí esses bandidos. Foi uma ação dos policiais lá daquela área. Um outro carro foi recuperado por policiais da 18ª SICOM. Um Gol cinza foi levado lá na rua Pascoal, lá no bairro Colônia, Santo Antônio. Ações aí da Secretaria de Segurança e também da Polícia Civil e Militar aí, que compõe a Secretaria de Segurança. Outra pessoa também foi presa com o carro roubado, né? Um traficante aí que estava com o carro roubado também foi recuperado, e a ocorrência deu-se na área do bairro do centro da cidade. Recebi um WhatsApp do Coronel Cavalcante, comandante do CPA Sul da cidade. O Coronel Cavalcante me conta que em patrulhamento na Praça 15 de Novembro, lá no Terminal Central, eles se depararam com dois suspeitos, o Jair de Souza Guerreiro, de 19 anos, e o Átila Magalhães Araújo, de 26. Eles estavam cometendo furtos na janela do ônibus. Tem gente que vai para dentro do ônibus, Paulo, e põe o celular no ouvido, fica batendo papo. Aí o ladrão do lado de fora vai e puxa. Se tiver alguém com cordão, ele puxa também. São especializados nesse tipo de prática e foram presos à tarde de ontem pelos policiais da 24ª SICOM, que vem aí batendo recorde de apreensão. Muito bom trabalho da SICOM aí na área da 24ª, aí na área central da cidade. Uma outra ocorrência me passou o Coronel Cavalcante, que foram presos bandidos que assaltaram uma drogaria na 7 de setembro ontem. Paulo Guerra, os bandidos assaltaram a drogaria e fugiram. Daí entrou em campo o tenente Augusto Leite com apoio do aspirante Ítalo Bruno e soldado J. Trindade. Imediatamente eles fizeram o cerco aos bandidos e já foram prendê-lo lá no Coroado, com apoio dos policiais da 11ª SICOM. Foram encontrados em poder dos bandidos, Paulo, um revólver calibre 38 com várias munições, 10 celulares roubados, 2 relógios e um valor em espécie, em dinheiro, de R$1.215, além de um veículo Corsa de cor branca também, com restrição de roubo. Os bandidos foram apresentados na delegacia do 1º Distrito Policial. Grande ação, mais uma vez, aí dos policiais do CPA Sul da cidade, ao comando do Coronel Cavalcante. Agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite madrugada das mais tranquilas em Manaus. Nenhuma morte por violência. Durante a noite e madrugada, ninguém foi assassinado em Manaus, graças às ações da polícia com operações em todos os bairros, em todas as zonas da cidade. O resultado é esse, a diminuição na criminalidade. Entretanto, a desgraça continua em Manacapuru. O vento da desgraça todo dia sopra na cidade da Ciranda. A cidade de Manacapuru está precisando ser chacoalhada pela polícia. Alô, polícia de Manacapuru! Os bandidos estão fazendo graça em Manacapuru. E ontem, populares pegaram um bandido conhecido como Boca de Velha. O Boca de Velha, Paulo Guerra, não valia nada. Segundo as informações, o Boca de Velha roubava, o Boca de Velha assaltava, o Boca de Velha já tinha furado gente a faca, o Boca de Velha não valia uma cibalena. E na madrugada, o Boca de Velha foi aprontar, foi pego por populares, o Boca de Velha apanhou e não resistiu aos ferimentos. E o motor da morte levou o Boca de Velha. O Boca de Velha... Cadê o motor do Boca de Velha? Cadê o motor? Leva o Boca de Velha, motor da morte. O Boca de Velha já partiu dessa para pior. A cidade de Manacapuru tem uma porção de bandidos, mas agora já está livre do Boca de Velha. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Neymar lidera a lista de jogadores que mais valorizaram no mercado internacional, na frente de nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Griezmann. De acordo com a revista France Football, o brasileiro valorizou 250 milhões de euros. Messi, o segundo, valorizou 190 milhões. A Conmebol decidiu que vai herdar as vagas dos mexicanos na Libertadores de 2017 e favoreceu clubes brasileiros e colombianos. Pela nova divisão, os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro entrarão direto na fase de grupos. A medida favorece o Atlético Mineiro, que agora garante presença direta na competição, mesmo que perca a final da Copa do Brasil. A noite desta quarta-feira vai marcar um novo momento para a seleção brasileira de futebol feminino. Pela primeira vez, apostando em uma mulher no comando, a seleção Canarinho inicia um novo ciclo contra a Costa Rica às 20h15 pela Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino na Arena da Amazônia. Antes, a emoção da estreia da competição fica por conta de Itália e Rússia, que entra em campo às 17h30. Grêmio e Atlético Mineiro decidem hoje a partir das 21h45 a Copa do Brasil. O time gaúcho está em vantagem, pois venceu o primeiro jogo da decisão em Belo Horizonte por 3-1. Outros jogos de hoje pela Liga dos Campeões da Europa, todos às 17h45. Real Madrid, Borussia Dortmund. Porto e Leicester. Juventus e Dinamo Zagreb. Tottenham e CSKA Moscou. Bayer Leverkusen e Mônaco. Lyon e Sevilha. Legia Varsóvia e Sporting. Brugge e Copenhague. Últimas notícias. Crise pode acelerar a queda da taxa de juros, diz o Banco Central. O Palácio do Planalto comemorou a ata do Copom, o comitê do Banco Central que define a política monetária e que indica uma aceleração no corte da taxa de juros. A expectativa tanto do governo como do mercado é que os juros hoje em 13,75 ao ano possam sofrer uma redução de 0,50 ponto percentual na próxima reunião do órgão do Banco Central no mês de janeiro. O diretor-geral da LAMIA, a companhia aérea do avião com a delegação da Chapecoense que caiu na Colômbia na semana passada, foi detido ontem na Bolívia, informam os jornais El Deber e La Razón. Segundo El Deber, outros 2 funcionários da empresa também foram detidos e levados junto com Gustavo Vargas Gamboa, o diretor-geral, à sede da Procuradoria de Santa Cruz de la Sierra. De acordo com a agência de notícias F, Vargas é um ex-militar da Força Aérea da Bolívia que entre 2001 e 2007 foi piloto de vários presidentes, incluindo o atual Evo Morales.
E o governo da Bolívia pediu ontem ao Brasil para deportar a funcionária boliviana de controle de tráfego aéreo que viajou para dar informações à autoridades sobre a queda na Colômbia do avião que levava o time da Chapecoense e deixou 71 mortos. O ministro do Interior da Bolívia, Carlos Romero, disse que Célia Cacedo passou ilegalmente por controle da imigração para tentar fugir da justiça do país. Ao menos 97 pessoas morreram e centenas ficaram feridas após terremoto de magnitude 6,5 graus sacudir na manhã de hoje a província indonésia de Aceh, no norte da ilha de Sumatra. Várias lojas e residências desabaram no distrito de Pidie Jaya e há muitas pessoas presas, disse a Associated Press Priyat Ahmad, diretor da unidade local encarregada da gestão de desastres. O médico Mohamed Abu Hayeb informou nesta quarta-feira à agência EP que 70% das ambulâncias nos bairros da zona leste de Alepo, no norte da Síria, que são controlados pelos rebeldes, estão destruídas e que, além disso, não há combustível, por isso não existe a possibilidade de transferir doentes e feridos. Durante o Brasil Urgente, o apresentador da Atena revelou que o avião que transportava parte da equipe de jornalismo da Band fez um pouso de emergência por falta de combustível ontem. Os profissionais saíram de Chapecó para São Paulo após virem da cobertura da despedida das vítimas da tragédia da Chapecoense, realizada no último sábado na cidade catarinense. É o segundo caso divulgado de pouso de emergência em 24 horas. Também na tarde da segunda-feira, a aeronave que transportava a apresentadora Xuxa foi atingida por um raio e fez um pouso de emergência em Brasília. O Supremo Tribunal Federal decide à tarde de hoje se Renan Calheiros pode continuar na presidência do Senado após maioria dos ministros ter decidido que um réu não pode estar na linha sucessória da presidência da República. Julgamento sobre esse ponto foi interrompido após pedido de vista de Dias Toffoli e ainda não tem data para ser retomado. A discussão em plenário busca uma saída para o impasse criado com o Senado após liminar decisão provisória do ministro Marco Aurélio Melo afastar Renan do comando do Congresso. A mesa diretora do Senado, comandada por Renan Calheiros, ingressou nesta terça-feira com uma petição no Supremo Tribunal Federal para que a Corte anule o julgamento ainda não concluído de ação que questiona se réus podem ocupar cargos que estejam na linha sucessória da presidência da República. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Depois de desobedecer a decisão de ministro do Supremo, Renan vai ao Planalto conversar com Temer. Folha de São Paulo. Reforma da Previdência prevê gatilho que pode elevar a idade mínima. O Estado de São Paulo. Lula diz que só ele pode enfrentar essa euforia da insanidade judicial. O Correio Brasiliense. Justiça suspende cobrança extra na taxa de água do DF. Valor Econômico. Dólar fecha em queda em meio à tensão no cenário político. Estado de Minas. Descumprimento de liminar do STF pode levar Renan Calheiros para a prisão. Jornal do Comércio no Recife. MP da Bolívia prende diretor da Alamia e faz busca e apreensão na empresa. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará alcança maiores médias do Nordeste em avaliação global de educação básica. 0 hora Porto Alegre. Moro intima FHC para depor na ação contra o Caboto, presidente do Instituto Lula. O Brasil Econômico. Cesta básica fica mais barata em 25 capitais brasileiras em novembro, diz Diese. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Indústria entrega pauta com propostas para presidente Temer. Agora. Homem tenta fugir de roubo e é assassinado. Em tempo. Gasolina pode chegar a R$4,15 em Manaus. A crítica. Senado versus Supremo, liminar desrespeitada. Nenhuma democracia merece isso. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.